Bom, agora a gente vai estar fazendo aqui a alça do vaso, né? E eu fiz uma misturinha aqui de cinza lunar, um pouquinho de cinza claro e uma esquinha de amarelo pêssego. Um pouquinho de diluente. Fiz uma cor mais neutra, né? Nem tão cinza e nem tão claro. Vou estar fazendo aqui a parte da sombra primeiro, depois eu vou acrescentar um pouquinho do branco e fazer a parte mais clara. Deixa eu pegar um pincel menor. Eu vou estar usando um Castelo número 4 T522 para preencher essa área menor, que vai ficar melhor. A área de sombra dele é aqui. E aqui. Essa é uma pintura de porcelana, né? Porcelana. Vou estar deixando essa área, que são a área que vai ficar mais clara, né? Que já vou sombrear como se eu estivesse pintando a grafite. Ele tem esse cabinho ele tem um formato tipo pata de onça. Como se fosse uns dedinhos de onça. Ou de gato, né? Agora eu vou clarear um pouquinho. Deixar um pouquinho mais claro. Adicionei um pouquinho de branco. E vou estar preenchendo o restante. Peguei um pincel maior. Lembrando que isso aqui é só uma base. Depois que a gente vai sombrear. A gente vai sombrear e iluminar.
A parte mais difícil de fazer desse vaso é esse cabo. Ele ainda vai ter uns filetes dourados depois, que a gente vai fazer com um pincelzinho pequenininho. Um pouquinho do branco puro, já vou estar fazendo lá atrás dele, que lá eu quero que fique bem claro. Agora a gente vai misturar branco com cinza lunar, fazer uma cor média, um pouquinho mais claro, com esse tom que foi feito aqui. Eu não faço base de objeto branco já direto com a cor branca, eu sempre acrescento um pouquinho de um outro tom. No caso aqui é o cinza lunar, para que a pintura não fique muito pesada. Na hora de sombrear não precisa aplicar uma camada muito grossa de tinta mais escura. Vou estar deixando aqui a borda sem tinta por enquanto, que essa borda aí vai ser dourada. Agora eu vou estar preenchendo ela toda com essa cor. Ela ou ele, né? No caso aqui é um vaso, acho que é ele, né? Estou usando aqui a misturinha do branco com cinza lunar. De base, depois eu vou sombrear com um pouquinho de amarelo pêssego, misturado com o próprio cinza lunar e sépia. Fazendo a misturinha aqui. Misturinha é essa, branco com um pouquinho do cinza lunar.
Estou fazendo bem, preenchendo bem a trama do tecido, apertando bem o pincel. Estou usando aqui um pincel número 12456 para isso. Procurar aonde tem muita tinta branca, não deixar espaço vazio no tecido. Eu marquei forte aqui com o lápis 6B, que ali vai ter um tom mais escuro, vai ser um filete dourado ali. Eu sempre uso carbono amarelo para passar o risco. Depois eu dou uma retocada por cima com o lápis 6B. Bem suave. Eu não tenho o costume de usar o carbono preto e nem o azul. Às vezes eu tenho a impressão que a tinta não vai cobrir ele, né? Eu acho eles muito forte. Feito isso, agora a gente vai sombrear. A sombra dele será feita de amarelo pêssego com um pouquinho do cinza lunar. Vai ficar uma misturinha mais escura. Vou deixar um espaço claro bem nesse meio aqui, que aqui ele tem um efeito ali. Acentuar um pouquinho mais do amarelo pele. Ah, mas a porcelana é branca, vai pinhar amarelo pele, porque o fundo em volta foi feito com a cor pele, né? Então, como a porcelana é espelhada, reluzente, ela absorve, né? Ela absorve a luz do ambiente. Acrescentar agora um pouquinho do sépia ao cinza lunar. Tá deixando ainda mais escuro essa sombra. Eu vou escurecendo o tom aos pouquinhos, para não errar na mão, na dosagem aqui. Agora é só esfumar.
Aos pouquinhos ele já vai formando a circunferência. Esfumar em X, sempre em movimento, para não ficar rastro do pincel. Agora eu vou integrar o tom que foi feito a base aqui embaixo com o tom que foi feito lá em cima. Porque como a gente fez a sombra antes, ela pegou o tecido branco, então ela não vai se apagar. A gente vai matizar ela. Já vou começar a colocar um pouquinho do branco aqui também para dar uma... já começar a dar o formato. Esse branco por cima aqui, ele vai cobrir o risco do tecido. E vai realçar a sombra que já foi feita. E aí ele vai ficar no mesmo tom que foi feito embaixo. A gente vai estar usando o cantinho do pincel. A gente vai estar dando uma retocadinha. Isso aqui ainda não é o acabamento. Só estou demarcando a área de luz. Agora eu vou pegar um pincel pequenininho. Aqui tem mais um tiquinho. Aqui tem um tiquinho também, só um tiquinho. Agora eu vou estar esfumando ele, deixando bem homogêneo. A área mais chatinha de fazer é esse cabinho. Agora a gente vai sombrear ele também, usando sépia e cinza lunar. Com sépia e cinza lunar a gente vai dar ele ao tom, um tom mais fiel àquilo que a gente está propondo aqui. Estou usando um pincelzinho pequenininho para fazer isso. É uma área delicada de trabalhar, né?
Ele vai dar a aparência mesmo na hora de colocar o filete dourado no cabinho aqui. Aí ele vai ficar bacana. Uma misturinha de cinza lunar com um pouquinho de sépia, um pouquinho de amarelo pêssego. A gente vai retocando a sombra dele. Uma misturinha aqui de cinza lunar com sépia. Ainda vou deixar um pouquinho mais escuro esse contorninho aqui, em contraste com o fundo que está lá atrás. Com o pincel um pouquinho mais macio, a gente agora vai esfumar, fazer uma integração das cores, deixando mais homogêneo aqui. Preparando para receber a luz branca definitiva depois com brilho e reflexo. Escurecer um pouquinho mais ainda aqui com a cor sépia. Estou usando um pincelzinho bem macio para estar fazendo essa esfuma. Para ficar bem homogêneo, né? Vou estar pegando um pincel pituá.
uma misturinha de cinza lunar e amarelo pêssego. Agora eu vou integrar todo o vaso, esfumando esse tom. Esse pincel ele costuma soltar uns pelinhos, porque ele é feito de pelo de animal, né? Não é cerda sintética. Com um pincel sujo de amarelo pêssego, dá uma esfumada aqui. Só um pouquinho do amarelo pêssego. Vou escurecer um pouquinho mais aqui com sépia e cinza lunar. Agora eu vou esfumá-lo. Com o pincel pituá ou pata de vaca, né? Esse aqui é um pata de vaca. Eu vou acentuar, tirar todo o excesso, deixar só levemente sujo de branco. Eu vou esfumar esse branco aqui. Ele solta uns pelinhos, esse filho da mãe. Ele é muito bom, mas ele é feito de pelo de Marta. Aí a base do vaso já está praticamente pronta, né? Lembrando que a parte de luz vai ser feita depois. Só vou retocar um pouco do branco aqui no fundo. Aqui também vai ter um filete dourado depois, que é o que vai dar todo o charme na peça, vai ser o filete dourado.
acentuar uma claridade aqui. Essa parte do jarro aqui ela tem que ficar mais clara que o fundo. Formando assim um degradê aqui, né? Estou esfumando com branco. Aqui, nessa cavidadezinha aqui, vai ter um filete dourado. Na borda aqui embaixo vai ter outro. E na borda do bocal dele aqui também vai ter outro. Agora nós vamos começar já a preencher a parte de dentro dele. A parte de dentro ela vai ter uma onda mais escura aqui nessa circunferência aqui, ó. Eu vou estar misturando cinza claro com cinza lunar. E um pouco de amarelo pele. Para estar fazendo a base dele aqui dentro. Tem umas folhas lá dentro. Esse tom aqui vai ser escurecido ainda. Isso aqui é só uma base para a gente ter uma noção de como é que vai ficar lá dentro. Talvez eu coloque também um pouco de siena lá dentro dele. Aqui tem umas folhinhas, né? Essas folhinhas lá dentro, ela não vai ter definição. Ela vai estar no escuro. Embora ainda não aparente escuro, mas vai ficar escuro aqui dentro. Estou usando o pincel menor para estar fazendo em volta aqui dos elementos. Aqui tem um botão. Vou acrescentar aqui uma sujeirinha do siena. Nessas alturas aqui ele vai ficar um pouquinho mais escuro. Só demarcar aqui já. Para mim poder trabalhar com pincel maior.
Cinza lunar com amarelo pele. Colocar ainda mais amarelo pele, misturado com o cinza lunar. Apertar bem, preencher bem aqui a trama. Na medida que ele vai ficando mais no alto, ele vai ficando mais acinzentado e mais claro. Estou deixando aqui a bordazinha bem fininha ali, que ali vai ser um filete dourado. Acentuei um pouquinho mais do amarelo pele, ou pêssego, né? Cinza lunar, um pouquinho de amarelo pêssego. Estou deixando a borda aqui que vai ser dourada, sem fazer. Lembrando que aqui tem a sombra do cabinho que está refletindo aqui. Só que eu não vou fazer a sombra agora, eu vou fazer mais depois. Vou só demarcar ela aqui. Vou pegar um pouquinho do marrom. Vou misturar um pouquinho do marrom com o cinza lunar. E vou estar escurecendo aqui dentro, aqui, marrom com cinza lunar. E uma esquinha do siena junto. Agora é só esfumar. Esfumar dos dois lados.
Acentuar um pouquinho mais do amarelo pele aqui na misturinha. Amarelo pele com cinza lunar. Pincelzinho pata de vaca bem macio. Esfumar bem. Depois vai ser retocado ainda essa parte aqui, que ela ainda precisa ficar mais escura aqui. Acentuar um pouquinho do sépia. Mais um pouquinho do sépia. Já tá quase no tom. Vou colocar mais siena natural aqui dentro. Com a sujeirinha do pincel, dá uma integrada aqui, para que ele fique homogêneo lá dentro. Agora, com o cinza claro, vou estar tirando uma luz bem na parte central dessa. Não vou usar o branco, só vou dar uma esfumadinha com a cor cinza claro, para estar demarcando aqui. Isso.